Olá, tudo bem? Eu me chamo Felipe Schuster, eu sou biólogo e mestre em entomologia, que é o estudo dos insetos. Eu também sou vegano há alguns anos e eu acho muito interessante como a biologia e o veganismo estão intimamente interligados. Se você ainda não viu os outros vídeos do canal, eu recomendo que veja. Nesses outros vídeos eu exploro outros assuntos dessa relação entre biologia e veganismo, trazendo alguns dados da literatura científica que corroboram a importância da mudança dos nossos hábitos, especialmente hábitos alimentares. Nos outros vídeos eu lido sobre assuntos como desmatamento, pesca e superbactérias, e nesse vídeo eu vou tratar sobre um assunto que nós ainda estamos vivendo, as pandemias. Ao que os estudos indicam, a pandemia de SARS-CoV-19 se iniciou quando uma variedade genética desse vírus, possivelmente originada em morcegos, foi transmitida para um hospedeiro intermediário, que nós ainda não sabemos exatamente qual foi, mas provavelmente algo como uma raposa ou pangolim, que eram e são animais que ainda são vendidos no mercado de Wuhan, na China, que foi o epicentro da pandemia de SARS-CoV-19. Esse vírus, então, adquiriu mutações que permitiram a sua transmissão desse hospedeiro intermediário para humanos. Em pouco tempo, a epidemia de Covid se espalhou para o mundo e se iniciou devido ao consumo de animais. Aliás, mesmo durante a pandemia, a ONG Animal Equality viajou até o mercado de Wuhan, na China, e constatou que as condições de venda de animais vivos que geraram a epidemia de Covid-19 continuam ocorrendo normalmente no mercado de Wuhan, como se nada tivesse acontecido. Em maio, nossos investigadores mais uma vez visitaram esses mercados, capturando imagens exclusivas que mostram que a ameaça ao nosso futuro continua. Animais continuam a ser criados, transportados e comercializados com extrema crueldade e em ambientes pouco higiênicos que estimulam a disseminação de novos vírus. É interessante e até assombroso que um artigo de 2007 já havia apontado que mercados de venda de animais vivos para o consumo, como o mercado de Wuhan, na China, era uma bomba relógio para o surgimento de uma pandemia de SARS-CoV, ignorando as previsões científicas 13 anos depois, e o resultado é uma pandemia que já matou mais de 6 milhões de pessoas, sem contar os danos psicológicos e econômicos. Um artigo publicado na revista Science em 2021 propõe um cenário interessante de como o consumo de animais pode gerar, ou melhor, intensificar a produção de pandemias, como a de SARS-CoV-19, por exemplo. Segundo esse artigo, em 2019, as produções de suínos da China foram infectadas pelo vírus da peste suína africana, que é um vírus que infecta somente suínos. Surtos locais de vírus em criadouros de animais é uma coisa muito comum em todo o mundo. Esse surto nas criações da China obrigou os produtores a baterem e descartarem 150 milhões de porcos para conter a epidemia, o que gerou uma redução na quantidade de carne de porco produzida e um aumento do valor da carne no país, levando à intensificação do consumo de carnes substitutas, como de animais selvagens, e consequentemente aumentando a interação entre humanos e esses animais e aumentando a probabilidade de transmissão de uma doença zoonótica como a de Covid-19. Nesse cenário, o consumo de alimentos de origem animal levou à morte de milhões de porcos, que levou à morte de outros milhares de animais e resultou na morte de milhões de humanos devido à Covid-19. Mas não é só o consumo de animais considerados exóticos que causam pandemias. Em 2009, um vírus que infectava suínos passou também a infectar humanos e resultou na pandemia de gripe suína. A gripe suína se originou no México, provavelmente de criadores suínos, que propiciou o local ideal para a mutação desses vírus, infecção de suínos e transmissão suíno-humana. E, consequentemente, uma pandemia que matou mais de 18 mil pessoas em todo o mundo. Pessoalmente, eu era bem pequeno quando essa pandemia surgiu, e eu lembro que ela teve um forte impacto psicológico em mim, pois foi a primeira pandemia que eu vivenciei. E, na época, eu esperava que tivesse sido a última. Mas a questão é que, enquanto humanos criarem animais para consumo, o surgimento de pandemias é apenas uma consequência desse tipo de comércio. Um relatório da FAO indicou que pelo menos 70% de todas as doenças humanas que surgiram desde a década de 40 são de origem animal. Em relação a outras pandemias geradas pelo consumo de produtos de origem animal, nós podemos citar a gripe espanhola, que foi uma das gripes mais mortais da história da humanidade, síndrome respiratória aguda grave, síndrome respiratória do Oriente Médio,
Diversos vírus da gripe e até mesmo a pandemia de HIV, ao que tudo indica, se originou por volta da década de 20 na capital da República Democrática do Congo, através do consumo da carne de chimpanzés. É claro que em relação ao surgimento do HIV, existem contextos históricos, culturais e acredito que até de subsistência, que devem ser levados em consideração. Mas esse vírus já foi responsável pela morte de mais de 36 milhões de pessoas em todo o mundo. Um número tão grande de mortos que eu acho que exemplifica muito bem o potencial nocivo do consumo de animais. É claro que no momento essas doenças podem ser tratadas com vacinas ou remédios, por exemplo, mas fica claro que nós estamos tratando os sintomas e não as causas dessas doenças. O vírus do Covid possui uma taxa relativamente baixa de mortalidade e ainda assim matou mais de 6 milhões de pessoas no mundo. O que acontecerá quando esses ambientes de criação intensiva de animais produzirem um vírus com altas taxas de mortalidade e de infecção? É só uma questão de tempo. Em resumo, o consumo de animais gerou e vai continuar gerando novas pandemias e ocasionando a morte de milhões de pessoas. E você sabe quantas pandemias foram geradas pelo consumo de produtos de origem vegetal? Zero. Nenhuma. O que é óbvio. Infelizmente, o Covid não foi e não será a última pandemia que nós vamos viver. E em breve nós teremos que lidar novamente com as consequências dos nossos hábitos de consumo. O que você pode fazer para evitar isso? Será que consumir animais ainda é realmente necessário? Quantas mortes poderiam e poderão ser evitadas com a mudança dos nossos hábitos? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Se você aprendeu algo novo, se você acha essa discussão interessante, deixe o seu like ou o seu comentário, talvez a sua sugestão de literatura ou alguma sugestão de tema relacionando esses dois assuntos, ou sobre insetos também. Lembre-se que as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer esse vídeo estão na descrição. E até mais!